Olá, gente, bem-vindos ao Bate-Papo Petit Jornal dessa semana, né? Esqueci o número, mas tá escrito aí no rodapé do vídeo, a semana que nós estamos aqui falando, o que é um ótimo sinal, né? Afinal, já estamos perdendo a conta de quantas semanas nós gravamos esse vídeo. Estamos mais uma vez, eu e o professor Tanguy Bagdati, aqui para repercutir os fatos da última semana. Faltou você falar uma coisa que você esqueceu. Ah, a xicarazinha. Tem uma xicarazinha aqui em algum lugar, não é isso, Tanguy? É isso que eu tinha que falar? Eu não sei onde é que tem. Dizem que aparece uma xicarazinha em algum lugar. Se aparecer, clica, que é mais valioso que Pokémon. Clica é rápido. Mais valioso que Pokémon. Você tá meio desatualizado, né? Tá velho já, né? Tá velho. Eu acho que você podia pensar numa coisa mais moderna, uma coisa mais avant la lettre na tecnologia. Entendi. Você é um cara mais tecnológico, né? É, eu sou um cara então mais tecnológico. tecnologia. Então inventa aí, vai, agora, rápido. Alguma coisa tecnológica aí que se assemelha a Pokémon. Clica no botão esquerdo do mouse. Isso é bem moderno. Super moderno. Beleza. Então segue pra pauta. Então, estamos aqui mais uma vez para repercutir. E, aliás, acho que o primeiro tema dessa semana é Michel Temer, nas Nações Unidas, está lá em Nova York. Nova York está quente essa semana, né, cara? Estão estourando algumas bombas e tal. A tensão realmente volta a subir na cidade. Mas eu quero ouvir um pouco a sua opinião sobre o desempenho do Temer e a expectativa. A primeira coisa que chama atenção é que Nova York é um lugar ótimo para comprar, né? Então, se na China ele foi lá comprar um sapatinho, você imagina que ele não vai comprar em Nova York, naquela loja de brinquedo e tal. E não passa pela alfândega, olha que maravilha. E não passa pela alfândega. Não passa pela alfândega, não passa pela receita, aquela coisa constrangedora, no raio-x, verde e vermelho. Então, eu tenho, na verdade, uma desvantagem com relação a quem está nos assistindo, que é, nesse momento que a gente está falando aqui, ele ainda não fez o discurso na Assembleia Geral da ONU. O pessoal que está assistindo a gente, muito provavelmente já vai assistir depois dele ter feito o discurso. Mas isso não é problema, porque o discurso dele é completamente previsível. Tá. Se alguma coisa romper muito, semana que vem você me cobra, você é mala mesmo, você vai me cobrar, com certeza. Ele vai falar, em primeiro lugar, sobre a adesão aos valores democráticos e tal. Ele está naquela sua fase de se apresentar ao mundo. Sim. Então, me parece que a cúpula do G20 na China foi meio que uma introdução, um início ali de uma tentativa de se colocar no mundo. E agora ele vai falar para o mundo inteiro. Agora ele vai pegar, na verdade, o fórum mais conhecido de todos, que é a Assembleia Geral. O Brasil sempre abre a Assembleia Geral. Né? O Brasil ele tem a tradição, desde a década de 40, o Brasil abre a Assembleia Geral, o que faz com que o discurso do presidente brasileiro ele seja particularmente visível. Sim. Ninguém lembra muito do discurso de outros presidentes que falam muito depois, mas a ordem sempre é o presidente brasileiro, depois é que vem o presidente americano, por exemplo, que é o dono da casa, que é o país mais importante e tal. Mas o Brasil ele abre a Assembleia, então a primeira coisa que ele vai falar vai ser a adesão a princípios democráticos, então para tentar desvincular a imagem do impeachment de qualquer coisa relacionada a golpe, qualquer coisa nesse sentido. E outra coisa que ele vai falar vai ser de falar sobre um assunto que pega muito bem no cenário internacional atual, que é meio ambiente. Então, eu não tenho a menor dúvida de que ele vai falar nessa abertura da Assembleia Geral sobre a participação brasileira no Acordo de Paris do ano passado, na COP21. Então foi algo que já vem sendo ensaiado pelo governo brasileiro, de falar bastante e tal, o que é curioso porque era a administração anterior ainda, mas Sim. É algo que diplomaticamente ele vem tentando capitalizar para se colocar numa imagem melhor. Alguma coisa sobre refugiados, talvez? Talvez, mas de forma delicada, né? Bastante delicado falar isso, porque vai estar cheio de europeu na plateia. Então não sei se ele vai entrar tanto assim no tema. Teve um número meio esquisito que ele divulgou, né? Ele divulgou que o Brasil recebeu 10 vezes mais refugiados do que ele recebeu de fato. Fiquei na dúvida se era uma tentativa brasileira de inflar os seus números de forma deliberada, se for um erro. Mesmo, né? É possível ter sido um erro, já que é certinho, né? Exatamente 10 vezes mais do que ele falou, do que o Brasil recebeu de fato. Talvez tenha alguma menção em isso, mas não acho que vai ser a tônica do discurso. Essa parte pode surpreender, mas não acho que vai ser a tônica do discurso. Legal. E o que te preocupa? O que te preocupa nessa semana, essa semana que tantas coisas acontecem? Então, essa semana o que tem me preocupado, na verdade, é a situação econômica ainda. Sim. Eu não tenho nenhuma dúvida de que vai ser um tema que o Temer vai levar para lá, né, que é exatamente o fato de que, devido à adesão a elementos democráticos e tal, o Brasil tem condições de se recuperar economicamente, mas eu estou ouvindo dizer que as empresas estão com dinheiro demais e que você tem insatisfeito com isso. É verdade. Você está falando até das Nações Unidas e da presença do Temer. Uma das coisas que os ministros estão repetindo é que a maior preocupação dele internamente é economia. O governo Temer ainda não começou na parte econômica, muita promessa que vai fazer, que vai acontecer, mas a maior parte das medidas concretas dependem do Congresso. O Congresso que está passando um momento bastante delicado, ainda mais depois do impeachment
do Cunha, né, do afastamento do Cunha, da cassação do Cunha. Isso levou a uma fragmentação ainda maior do Congresso. E esse ponto que você levantou das empresas, isso é verdade. O número de empresas no Brasil que tem em seu caixa mais do que a sua dívida é muito significativo. Então significa que tem solidez demais, mas por outro lado tem dificuldade de fazer o negócio crescer. As empresas têm dinheiro para investir. Elas só não têm vontade de investir. Por que empresas não investem? Porque estão com medo. Estão com medo do ambiente macroeconômico, ninguém sabe se os impostos vão aumentar, não vão aumentar, se vai haver uma reforma fiscal, não vai haver uma reforma fiscal, o crescimento econômico vai se recuperar, não vai se recuperar. Então, isso por um lado é bom, porque significa que em um momento onde as expectativas se recuperem, o crescimento tende a se recuperar mais rapidamente, e por outro lado é muito ruim, porque é sinal de que as expectativas estão deterioradas demais. Né? Para você chegar num nível de travamento como esse, é reflexo de muito tempo de expectativas deterioradas. Por outro lado, ficar esperando também uma estabilidade política no Brasil hoje me parece meio furado, porque tem eleição esse ano. Sim. Ano que vem talvez seja o único ano útil do governo Temer, né, se ele conseguir fazer uma coisa, dada as condições do Congresso e tudo, e já no ano seguinte é eleição de novo. Eleição de novo. E mais incerteza e mais instabilidade na economia brasileira. E o próprio Meirelles, né, falando que o Brasil só vai voltar a ter superávit primário em 2019, quer dizer, 2019 no outro mandato. A situação fiscal realmente é muito delicada, a imprevisibilidade é muito grande, por isso as empresas estão evitando ao máximo realizar investimento. Aliás, isso vale para as famílias também, as pessoas estão evitando ao máximo consumir. Enquanto esse nível de imprevisibilidade estiver enorme dentro da economia brasileira, acho muito difícil que a recuperação aconteça. E, infelizmente, o governo Temer ainda não mostrou o que veio. Né? Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção esse final de semana, e, aliás, eu queria ouvir um pouco a sua opinião, é a lavada que a Merkel tomou na Alemanha. Né? Nas eleições. Né? Isso, não sei se tem alguma coisa a ver com a política dela em relação aos refugiados, se tem alguma coisa a ver com algum outro movimento político, mas o fato é que foi assustador. A Merkel, que sempre teve realmente uma capacidade eleitoral impressionante nos últimos 10 anos, aproximadamente, e agora acabou sendo atropelada, né? Na verdade, essa derrota que ela sofreu, que o partido dela sofreu, que é a CDU, né, que é a União Cristã Democrata, ela foi uma derrota histórica. Né? Essa lavada que você está falando foi uma lavada nas eleições regionais de Berlim. Então, o partido da Angela Merkel tomou um vareio, e não foi o primeiro. Ela já tinha perdido na região dela, o que é uma situação estranha. Né? Ela é um trator eleitoral. Ela é de Leipzig, né? Exatamente. Então, ela é da porção oriental. Na região dela, portanto, ela tomou uma lavada também. Tomou essa lavada também em Berlim. E isso aponta, Daniel, eu acho que para um movimento maior da Europa. Né? Talvez a Angela Merkel atualmente ela seja a grande vitrine, mas aponta um movimento maior na Europa. Quando a gente fala, e isso é importante que fique muito claro, quando a gente fala que você tem uma extrema-direita que está crescendo na Europa, a gente não está falando de uma direita moderada, a gente não está falando de uma direita democrática, a gente não está falando de uma direita liberal. Existem variações da direita, e a direita que está ascendendo na Europa é uma direita que beira a violência, muitas vezes, e que tem dado voto, muitas vezes, por um prisma xenófobo. Então, pegou muito mal para Angela Merkel. Na verdade, pegou muito bem internacionalmente, né? Louvável o que ela fez de receber uma quantidade grande de refugiados. A Alemanha recebeu cerca de 1 milhão de refugiados só no ano passado. Isso que está contabilizado, pode ter sido muito mais do que isso. Um país com uma população de, sei lá, 80 milhões de pessoas, 70 milhões. Muita gente. Você receber 1 milhão de refugiados é muita gente. A própria Angela Merkel estava disposta a receber. 2% da população. É impressionante, isso em um ano apenas. Então, a Angela Merkel mesmo teve que travar a quantidade de entrada de refugiados, porque quanto mais você recebe, maior o estímulo que as pessoas têm para pelo menos tentar. Então, o fluxo de refugiados tem sido muito grande. E a situação econômica na Europa ainda não está lá essas coisas, ainda não se recuperou totalmente. É isso que eu ia até colocar. Na realidade, as pessoas tendem a colocar nos imigrantes a culpa por uma deterioração na sua qualidade de vida, que normalmente não tem nada a ver com os imigrantes. Tem a ver com a própria dinâmica econômica europeia, que é uma dinâmica de crise de algum tempo, de estados extremamente endividados, e em alguns casos até pré-falimentar, como é o caso da Grécia, Portugal, e mesmo a Itália, que enfrenta muita dificuldade nesse sentido. A Alemanha também, que não vai tão bem assim, vai melhor do que os outros, mas não vai tão bem assim. Mas claramente houve uma deterioração na qualidade de vida dos europeus nos últimos 10 anos. O Reino Unido também é um ótimo exemplo disso. E as pessoas tendem a colocar a culpa no imigrante, né? A minha vida piorou porque o imigrante entrou no meu território, entrou no meu país e normalmente não tem nada a ver.
Mas quando você fala as pessoas, os próprios políticos, os partidos políticos, eles fomentam isso. Claro. Nós falamos do Reino Unido, por exemplo, e o UKIP faz isso com muita clareza. Aliás, o próprio voto do Brexit, em grande medida, foi um reflexo disso. Na França, isso está muito claro também. Né? A gente está as eleições na França no ano que vem, 2017. E nesse momento já está naquela corrida, já está tendo as primárias nos partidos e tal. Quem vai ser candidato, quem não vai. E tem me chamado muita atenção que o Sarkozy, o ex-presidente, ele tem feito claramente discursos que se voltam mais para a direita do que é normal dele. Entendi. Porque o atual presidente, que é o Hollande, que é do Partido Socialista, ele tem uma rejeição gigantesca, ele tem uma aprovação de cerca de 15%. Ele pode se reeleger? Ele pode se reeleger, mas é improvável que ele consiga. Então, o que o Sarkozy tem feito é, ao invés de bater no presidente, o presidente já está morto, o presidente ele não vai conseguir se reeleger, o Sarkozy ele tem se dado ao trabalho de tentar conseguir o eleitorado do Front National, que é da extrema-direita. Então, isso é muito significativo, isso é muito sintomático num contexto da Europa, de uma forma geral, em que você tem partidos que tradicionalmente são da esquerda, de centro ou da direita moderados, tendo que dialogar com um eleitorado da extrema-direita. Então, se está tendo que dialogar é porque esse eleitorado é crescente. É porque o eleitorado é crescente, exatamente. Então você tem uma resistência muito grande. Você tem países nos quais isso é ainda mais grave. Você pega a Hungria, por exemplo. A Hungria tem adotado uma legislação que é claramente xenófoba. Você tem a proposta de um plebiscito para saber se a população húngara aceita que você feche ainda mais as fronteiras, você coloque restrições ainda maiores, que você permita, por exemplo, que a polícia prenda pessoas somente porque elas estão ilegais, porque é uma criminalização. É o tipo do plebiscito que acaba aprovando aquilo que o governo quer fazer, né? Legitimando o que o governo quer fazer. Você direciona num determinado sentido. Afinal, os governos eles servem também para tomar decisões que nós... ou que a população não quer. O governo também serve para tomar decisões difíceis, tanto do ponto de vista econômico quanto político. Isso é o Maquiavel falando, né? E acho muito perigoso, né, você colocar, às vezes, esses plebiscitos, porque parece que o plebiscito pode legitimar qualquer coisa e às vezes não é bem assim. Exatamente. Então, na verdade, a situação da Europa é uma situação muito difícil. Eu acho que quando a crise começou lá em 2008 nos Estados Unidos, talvez a gente não tivesse condições de ver como é que estaria a Europa uma década depois. E eu confesso que eu tenho muito medo de imaginar como é que o cenário europeu vai estar em 2018, por exemplo, com a ascensão de partidos radicais. Aliás, a gente está falando sobre a extrema-direita. A Grécia, por exemplo, tomou o caminho exatamente contrário. Então, você tem um partido de extrema-direita na Grécia, que é a Aurora Dourada. Quem ganhou foi o partido de Tsipras, né? o Syriza, que é de extrema-esquerda. Então, está exatamente no outro polo. Quando a Europa ela começa a se extremar demais, eu acho que a gente começa a olhar para a história e começa a ficar preocupado. Sabe-se lá o que vai acontecer. Eu sei que é tema recorrente, mas você tem que lembrar que tem o Trump, né, que está numa ascensão perigosa, preocupante também. Então, é difícil terminar esse vídeo otimista. Tá? Então, dada a economia brasileira da maneira que está, que a gente também está vendo que, na melhores hipóteses, 2019 talvez a gente tenha um pouquinho de sossego, o fato é que o mundo está fora do eixo. Bom, acho que é isso. Mais alguma coisa? Não, só isso. Tá? Um abraço. Até semana que vem. Obrigado, gente.